Bom dia! É bom estar com você mais uma vez para nós estudarmos juntos a palavra do Senhor. E eu estou alegre, eu estou motivado, porque a palavra de Deus me alegra, me satisfaz, me motiva. E eu quero repassar esta palavra de Deus a você com muita alegria, com muito prazer. Nós estamos estudando as parábolas do Senhor Jesus e onde quer que você esteja assistindo a este vídeo, em estudos anteriores nós estamos falando sobre as parábolas e hoje estamos dando continuidade às parábolas de Jesus no Evangelho de Mateus, ok? Então vamos orar. Senhor Jesus, a palavra é tua e quem tem o poder de revelar a sua palavra aos corações é o Senhor. Por isso eu rogo ao Senhor que cada ouvinte desta palavra, desta ministração, desta pregação, cada ouvinte receba da parte do teu Espírito Santo, revelação das Escrituras Sagradas e que as vidas possam ser transformadas e que cada um de nós possamos nos tornar mais semelhantes ao teu Filho Jesus. É o que te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Parábolas de Jesus, Mateus capítulo 12, versículos de 43 a 45. Mateus capítulo 12, do versículo 43 até o versículo 45. Eu já expliquei em estudos passados, mas quero dar uma relembrada. Toda vez que o Senhor Jesus usar de figura para comparar, de alguma figura para ilustrar uma verdade espiritual, para usar algo terreno para ilustrar um princípio espiritual, isto é uma parábola. Portanto, parábolas não são somente aquelas nas quais a Sociedade Bíblica do Brasil intitulou parábola X, parábola tal. Não. Muitas vezes tem textos que não estão escritos parábola, mas há uma parábola ali. E aqui é um caso deste, em que há uma parábola, em que o Senhor Jesus está usando de uma figura para fazer uma comparação, para fazer uma ilustração, ok? Sobre verdades espirituais, usando algo conhecido das pessoas, algo do mundo terreno, para falar de um princípio espiritual, ou para dar uma lição nas pessoas, ok? Perdoe-me. A parábola da casa vazia é o nosso estudo de hoje, a parábola da casa vazia. Mateus 12, de 43 a 45. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso, porém não encontra. Por isso diz: voltarei para minha casa de onde saí, e tendo voltado, a encontra vazia, varrida e ornamentada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, habitam ali, e o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim também acontecerá a esta geração perversa. Muito bem, os fariseus que haviam sido confrontados pelo ensino simples e claro do Senhor Jesus, através das parábolas anteriores, estão cada vez mais furiosos com o Mestre. À medida que Jesus foi contando parábolas e confrontando os fariseus, eles foram ficando furiosos. E aqui eles estão num ponto em que eles estão muito furiosos. O Senhor Jesus é resistido por eles quando os discípulos colhem alguns grãos numa seara em dia de sábado. Eles conspiram contra a vida de Jesus
após a cura do homem da mão ressequida, com a libertação e cura de um endemoniado cego e mudo, os fariseus vão ao extremo e eles blasfemam, expondo o vazio de Deus em suas vidas. Em sua defesa, Jesus compara as vidas dos líderes religiosos com uma casa vazia. Aqui encontra-se a parábola. Jesus, depois de todos esses textos que rapidamente eu citei para você, não é? Os discípulos colhendo grãos e comendo grãos no dia de sábado, os fariseus estavam ali espizinhando o Senhor Jesus, depois da cura do homem da mão ressequida em dia de sábado, a libertação do endemoniado cego e mudo, não é? No dia de sábado eles ficam furiosos, e aí eles chegam a blasfemar contra Deus, blasfemar contra o próprio Jesus. E aí o Senhor Jesus, em sua defesa, ele compara a vida desses líderes religiosos a uma casa vazia. Eis a parábola da casa vazia. Queridos irmãos, nós vemos nesta parábola aqui, neste texto que nós acabamos de ler, do versículo 43 ao versículo 45, nós vemos três circunstâncias ou três figuras muito importantes aqui. A primeira, a figura do espírito imundo, ou dos espíritos imundos. O Senhor Jesus fala dos espíritos imundos. Ele diz assim: quando o espírito imundo sai do homem, então a primeira palavra que queremos meditar nela, ou a primeira figura aqui, a figura dos espíritos imundos. São espíritos demoníacos. O Senhor Jesus está falando de espíritos demoníacos. Espíritos sujeitos a Satanás, ou seja, espíritos que trabalham por Satanás e em favor das coisas que Satanás empreende aqui neste mundo. Espíritos imundos são agentes de maldade, agentes de injustiça, agentes da mentira, do engano. Esses são os espíritos imundos. Eles representam aqui nesse texto toda a idolatria que dominava a nação de Israel até o período de Neemias e Esdras, ok? Então, até aquele período, você que está me ouvindo, lembra-se que a nação de Israel foi para o exílio por causa da idolatria, como eles afrontaram a Deus com a idolatria, deixando Deus em segundo plano e pegando deuses que não são deuses para servi-los e adorá-los. Então eles foram mandados para o exílio. Deus os arrancou dali da nação, arrancou o povo e mandou o povo para o exílio. E com Esdras e Neemias, o povo retorna do exílio, ok? É disto que estamos falando. Estes espíritos imundos que o Senhor Jesus cita aqui, o espírito imundo sai do homem, o Senhor Jesus está falando da nação de Israel, que por causa do pecado da idolatria, estava preso pela idolatria, preso, o povo estava preso por essa ação demoníaca, que é a idolatria. O povo então retorna do exílio, o povo que estava lá preso por esses espíritos, o povo que esteve preso por centenas e centenas de anos, pela idolatria que é usada por Satanás para aprisionar pessoas, idolatria que é uma arma na mão de demônios para aprisionar pessoas, aprisionar cidades e, no caso de Israel, a nação. Esses espíritos imundos representam aqui, no texto que acabamos de ler, toda a resistência oferecida aos ensinos de João Batista. Toda a resistência oferecida aos ensinos do próprio Jesus Cristo. Estes espíritos imundos representam isto. Então nós temos aqui a ação
de espíritos imundos sobre a nação de Israel. Agora, nós temos uma outra figura aqui, que é a figura da casa vazia, que deu o nome para a nossa parábola, a parábola da casa vazia. Nós vemos a segunda figura aqui, a casa vazia. O Senhor Jesus Cristo fala sobre isso, encontra a casa vazia no versículo 44. O Senhor Jesus diz, quando o espírito imundo sai do homem, assim como os espíritos saem de uma pessoa, saíram também da nação de Israel. O Senhor Jesus estava tratando com o povo de Israel, estava tratando com os fariseus que representavam a nação de Israel, que era um grupo religioso da nação de Israel. Assim como espíritos imundos saem do homem, também espíritos imundos que controlavam a nação de Israel com a idolatria, eles saíram da nação naquele período do exílio. O povo se arrependeu, o povo se humilhou e o povo foi livre daqueles espíritos de idolatria. O povo ficou liberto. A casa, a nação de Israel ficou livre, vazia. A casa, neste texto aqui, é a nação de Israel, que fora tomada por espíritos de idolatria, contaminada e tornou-se uma nação imunda e por isso fora levada para o exílio. Durante os anos de exílio, o Senhor Deus Todo-Poderoso limpou a nação. Durante aqueles anos no exílio, ali com os babilônicos, com os medo-persas, tudo ali, o Senhor Jesus, o Senhor Deus Todo-Poderoso, o Senhor de Israel, limpou a nação, purificou e expulsou toda a idolatria da nação de Israel. Israel ficou limpo da idolatria. Israel, quando volta, trazido por Esdras, trazido por Neemias de volta para a nação, o povo, quando volta, trazido por Esdras e por Neemias, o povo abandonou, o povo deixou, o povo foi livre, o povo ficou limpo, varrido da idolatria. O povo voltou varrido, o povo voltou limpo, o povo voltou ornamentado. Mas há um detalhe que o Senhor Jesus está tratando aqui. O povo continuou vazio. A idolatria não estava mais. A idolatria não fazia mais parte da vida da nação. Mas a nação continuava vazia. É isso que Jesus Cristo está tratando quando ele diz, quando o espírito imundo sai do homem e a casa é varrida, ornamentada, mas vazia. O Senhor Jesus estava falando da situação da nação de Israel. Vazia. Israel abandonou a idolatria. Israel, lá no exílio, permitiu que Deus limpasse a casa, mas não ocupou a casa. Israel não encheu a casa com a presença de Deus. Israel não convidou Deus para fazer parte dela. O Senhor Jesus, quando vem, o Senhor Jesus, quando está ali ensinando, o Senhor Jesus percebe e sabe que a casa está vazia. Ele estava vindo a este mundo porque a nação de Israel, apesar de limpa e ornamentada, apesar de religiosa, estava vazia de Deus. Estava vazia de Deus. Por isso, o Senhor Jesus usa a frase dizendo assim, que o espírito imundo olhou e viu aquilo e disse, voltarei para a minha casa, de onde saí. Olha o que Jesus está denunciando. O diabo, que fora expulso durante o exílio, retornaria com mais força, invadiria outra vez a nação com sucesso na sua última moradia. E o povo de Israel afundaria em pecado ainda maior
do que o pecado da idolatria. É disso que Jesus está tratando aqui. Jesus está dizendo para a nação de Israel, os espíritos que foram expulsos durante o exílio voltarão. E o estado de vocês, de agora em diante, será muito pior do que o estado de idolatria que levou vocês lá para o exílio. Vocês ficarão numa condição muito pior. É isso que Jesus está dizendo para aqueles líderes religiosos, para aqueles fariseus e para a nação de Israel. A casa foi varrida, ficou limpa e ornamentada, entretanto, vazia de Deus, vazia da presença do Senhor Deus de Israel. Então, o Senhor Jesus traz a terceira palavra que nós queremos pensar nela hoje. Então, ele fala do espírito imundo, que havia ocupado a casa, havia sido expulso durante o exílio. Fala da casa, que ficou limpa e ornamentada, que era a nação de Israel, porém, vazia de Deus. Terceiro, geração perversa. É a terceira figura que nós queremos pensar nela. A geração perversa. Que geração é essa a que Jesus se refere? Uma geração religiosa. Uma geração apegada à lei. Apegada à letra da lei. Uma geração que conhecia a letra, vírgula por vírgula, jota por jota. Mas sem nenhuma compreensão do espírito da lei. Sem nenhuma compreensão do propósito da lei. Sem nenhuma compreensão do Senhor da lei. Exemplo, você olha no capítulo 12, versículos 10 e 13, o Senhor Jesus fala da ovelha que caiu no buraco. O Senhor Jesus fala, olha, vocês estão desse jeito. Se uma ovelha de vocês cai no buraco, vocês são capazes de arrancar a ovelha. Mas se um ser humano precisa de cura no dia de sábado, vocês não querem que o ser humano seja curado. A ovelha de vocês, quando cai no buraco, num dia de sábado, vocês atiram. Mas um ser humano, vocês não querem que seja curado num dia de sábado. A inversão. Se conhece a letra, mas não conhece o propósito da letra. Se conhece a letra da lei, mas não conhece o Senhor da lei. Está ocupado com as coisas da instituição, mas vazio de Deus. O Senhor Jesus chama de geração perversa, uma geração desonesta por conveniência. Sim, exemplo, capítulo 12, versículos de 33 a 35, quando o Senhor Jesus confronta os fariseus, falando da árvore e seus frutos, o Senhor Jesus está falando fortemente contra aquela geração que era desonesta por conveniência. Lembram da árvore e seus frutos? Como pode uma árvore, sendo boa, produzir frutos ruins? Mas lá naquele texto, eles estavam atribuindo para Jesus Cristo, que fazia coisas boas, e eles viam com os olhos que o que Jesus fazia era muito bom, que o que Jesus falava era muito bom. No entanto, eles estavam dizendo lá naquele texto do capítulo 12, versículos 33 a 35, Jesus está repreendendo o fato deles terem atribuído a Jesus que Jesus estava com demônio. Que Jesus estava com demônio quando curava, quando ensinava. Mas eles estavam vendo. Mas era conveniente para os fariseus fazerem de conta que não estavam vendo. Tudo de bom que Jesus fazia. Cegos enxergavam, coxos levantavam. Por conveniência. Eles fecharam os olhos a isso e disseram que Jesus tinha demônio, que Jesus expulsava pelo dedo de Beelzebul. Já pensaram o que é isso?
líderes religiosos são capazes de ser convenientes e serem contra aquilo que está bem no rosto deles, bem diante deles. Eles são convenientes. Uma geração perversa é uma geração cega, uma geração que quer os sinais, mas não consegue enxergar o maior de todos os sinais que estava diante dela. Do capítulo 12, 38 a 42, nós vemos o Senhor Jesus repreendendo essa geração. Uma geração que queria sinais. E estava ali o maior de todos os sinais diante da geração, o próprio Jesus. Mas essa geração estava pedindo um sinal. Então Jesus responde: o sinal que vocês vão ter, geração perversa, é o sinal de Jonas, é o sinal da rainha do sul. Assim como Jonas esteve por 3 dias no ventre do peixe, o Filho do Homem estará por 3 dias no interior da terra, mas se levantará. Esse é o sinal que vocês vão ter, ó geração perversa. Vocês vão ter o sinal da rainha do sul. Que sinal é esse? A rainha do sul saiu de uma terra muito distante para ter o prazer de ouvir Salomão. E está aqui quem é maior do que Salomão, e vocês não têm o prazer de ouvir. Este é o sinal que vocês recebem hoje. Porque naquele último dia, a rainha do sul se levantará e vai julgar vocês, geração perversa, que tem o maior de todos os sinais diante de vocês, mas por conveniência, porque são cegos, não conseguem enxergar. Era isto que Jesus estava tratando quando disse aqui no texto: assim também acontecerá a esta geração perversa, esta geração religiosa, esta geração desonesta por conveniência, uma geração cega, não enxerga e não quer ver o que está bem diante do seu nariz. Conclusão. Através da parábola da casa vazia, o Senhor Jesus confrontou os líderes judaicos sobre a ação dos espíritos malignos na nação de Israel. Segundo, a nação estava limpa da idolatria, mas vazia de Deus. Terceiro, o Senhor Jesus confrontou estes líderes religiosos e o povo que ouvia, mostrando para eles as marcas daquela geração perversa, aquela geração má e adúltera. Vamos aplicar isso a nós? O que vimos até agora foi o que Jesus tratou com o povo, com os fariseus. E o que isso tem a ver com você e comigo? Primeiro, a obra realizada por Jesus na cruz e o poder de sua palavra realizam em todo aquele que crê limpeza, libertação e purificação. A obra de Jesus na cruz é poderosa e essa obra executa em todo aquele que crê limpeza, libertação e purificação. Não há sujeira ou pecado que não possa ser limpo ou perdoado pelo sacrifício realizado por Jesus Cristo na cruz do Calvário. A obra do Cordeiro de Deus é única, plena e totalmente eficaz contra qualquer obra de Satanás, contra qualquer obra de qualquer espírito imundo. A obra de Jesus na cruz do Calvário é totalmente eficaz e poderosa contra toda a obra de Satanás. A obra de Jesus na cruz é totalmente eficaz para limpar qualquer pessoa e qualquer situação. Segundo, aplicando, todo aquele que foi limpo do pecado, ouça isso com atenção, todo aquele que foi limpo do pecado, limpo das imundícies do mundo e liberto das algemas do diabo, precisa encher sua vida com a presença do Espírito Santo. Você que foi limpo, você que foi varrido, você que foi purificado,
precisa se encher do Espírito Santo. Você e eu precisamos ocupar as nossas vidas e os nossos pensamentos com a palavra de Deus diariamente. Precisamos encher cada cômodo do nosso coração com o sussurro da voz do Mestre em oração constante. Meu irmão, minha irmã, a casa não pode ter espaço vazio. Sua casa não pode estar vazia. Minha casa não pode estar vazio. Nenhum cômodo do nosso coração pode estar vazio. Nós temos que encher com a presença de Deus. Temos que encher com a palavra de Deus. Temos que encher com oração. Porque se a casa estiver vazia, os espíritos imundos voltam. Foi isso que Jesus Cristo disse. Não é Zé Augusto que está falando. Aceite você ou não, o problema é seu. A verdade está aqui. Se a casa foi varrida e ornamentada, mas se está vazia da presença de Deus, os espíritos imundos dizem: voltarei para a casa de onde saí. E se você quiser contestar isso, vá contestar com o Senhor Jesus Cristo. Foi Ele quem disse. Precisamos vigiar, terceiro, precisamos vigiar nossas almas, a fim de que as marcas de uma geração perversa não sejam encontradas nas nossas almas. Você e eu precisamos vigiar nossas almas, para que as marcas de uma geração perversa não sejam encontradas em nossas almas. E quais são as marcas de uma geração perversa? Primeiro, religião legalista, sem compreensão dos princípios do reino de Deus. Você pode saber, se você tem uma das marcas em sua vida, sabendo isto, se você é um religioso legalista, que não compreende os princípios do reino de Deus, e age como aqueles fariseus agiam. Eles eram capazes de tirar uma ovelha do buraco em dia de sábado, mas não podia um ser humano ser curado em dia de sábado. Jesus Cristo veio e disse para eles: por causa disso vocês são uma geração perversa, má e adúltera. Segunda marca de uma geração que nós temos que ver se não está na nossa alma: desonestidade por conveniência. Desonestidade. Às vezes tem um pastor pregando para você a verdade, mas você é desonesto com esse pastor por conveniência sua. Para a sua conveniência. Você diz: não, não aceito o que esse pastor está pregando, o que esse irmão está ensinando, porque no íntimo é conveniente que você não aceite aquele ensino. Preste atenção nisso. Se é palavra de Deus, preste atenção. A desonestidade por conveniência, atribuindo ao que Deus está falando com você e comigo, atribuindo: não, isso não é de Deus, não, isso é, cuidado, isso é marca de uma geração perversa, má e adúltera. Terceira marca que você e eu precisamos ver se essa marca não está sendo encontrada na nossa alma: querer ver sinais externos. Querer ver sinais externos. Eu quero ver ele fazer alguma coisa, eu quero ver as coisas acontecerem, eu quero ver sinais, quando os sinais internos estão bem diante de nós. Nós queremos ver um pastor que faça isso, que faça aquilo, que apronte milagres e isso, mas um pastor santo, um pastor temente a Deus, está bem diante de nós, e nós desprezamos. Porque queremos sinais, queremos provas. O Senhor Jesus disse: o único sinal que vocês vão ter é que eu vou ficar sepultado, mas vou ressuscitar ao terceiro dia. É o único sinal que vocês vão ter, porque vocês são geração perversa, má e adúltera. Queridos irmãos, apliquemos isso à nossa vida. Vamos orar? Senhor Jesus, pedimos ao Senhor que o Senhor nos ajude e que essa obra tão maravilhosa que o Senhor realizou na cruz, Senhor Jesus, que é toda poderosa, única,
para purificação e libertação. Continue nos limpando. Ao mesmo tempo, Senhor, não nos deixe ficar com a casa vazia, com nenhum cômodo da nossa alma, do nosso espírito, do nosso coração, com espaço nenhum vazio. Mas nos ajude a ocupar o nosso coração, o nosso pensamento, o nosso ser, Senhor, com a Tua presença, com a Tua palavra, com uma vida de oração constante. E nos ajude, Senhor, a vigiar nossas almas, para que não sejamos encontrados como uma geração perversa. Que as marcas da geração perversa não sejam encontradas em nossas vidas. É o que te pedimos. Para a glória do nome de Deus, nosso Pai, oramos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.